Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Estou passando aqui para a gente iniciar o nosso ciclo semanal de leituras do Curta Palavra. Nós estamos lendo o livro do Eclesiastes e eu quero fazer um pedido para você antes da leitura, caso você ainda não seja assinante do canal Teologia Hoje. Se inscreva, você não paga nada por isso. Não esquece de deixar o seu like, o like é importante também para o nosso canal. E se você quiser dar um passo adiante, compartilhe esse link com outras pessoas, compartilhe essa leitura, estimule outros para que possam se unir a esse nosso movimento de leitura das Escrituras aqui. Vamos ler então hoje o capítulo de número 4 do livro do Eclesiastes. Diz assim: Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas, e ele não pergunta: para quem estou trabalhando? Se não aproveito as coisas boas da vida. Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa de molestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que lhe dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. O Coelet, o Eclesiastes, como eu já disse aqui no primeiro encontro, em uma das traduções importantes aqui no Brasil, o Coelet é chamado aquele que sabe. Coelet é um observador da vida. A gente não pode passar pela existência sem prestar atenção aos movimentos, prestar atenção à dinâmica da existência. A gente não pode viver simplesmente sendo levado, sendo guiado, indo na onda. Toda a moda que aparece a gente segue, toda a tendência que está aí a gente adere. Mas o Eclesiastes, no auge da sua experiência, ele é um observador. E esse capítulo ele inicia de maneira muito dramática, porque ele fala dessa capacidade de ver
ao sofrimento alheio. A gente tem os nossos desafios, a gente tem as durezas da nossa existência. Tem um livro do Scott Peck, A Trilha Menos Percorrida. A primeira frase do livro é: a vida é difícil. De fato, a vida é difícil, mas o Qoheleth mostra uma preocupação para além da sua própria realidade. Ele diz: vi todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos oprimidos. É interessante quando a gente lê o livro do Êxodo, a gente fala dessa experiência do Deus que viu a opressão que os hebreus estavam sofrendo no Egito. Ele ouviu o clamor das pessoas que estavam oprimidas e desceu para livrá-los. Mas aqui o Qoheleth viu uma outra realidade. A semelhança do que aconteceu no livro do Êxodo, ele viu as lágrimas dos oprimidos, viu a violência dos opressores, mas ninguém os consolava. Não havia libertação. E por isso ele fala da experiência daqueles que seriam mais felizes por não passarem por essa privação, nem nasceram. Os que não nasceram vivem melhor, né, por assim dizer, pelo fato de não passarem por essa tragédia que é, em muitas circunstâncias, a existência. É importante a gente observar a realidade e, ao percebermos essas instâncias de opressão, buscarmos de alguma forma sermos instrumentos para mudarmos a realidade, tanto no movimento de denúncia dessas estruturas corrompidas, como também, de alguma forma, não sendo, sem percebermos, reprodutores de modelos de opressão, quer nas relações familiares, o esposo, esposa, com os pais, com os filhos, que há uma diferença entre você ter uma estrutura dessa hierarquia social, isso sendo transfigurado em uma opressão das relações. Pessoas que subjugam as outras por conta da sua posição, ou do seu poder aquisitivo, ou do seu gênero, ou pela sua opção religiosa. Enfim, toda a opressão é contra o Deus da libertação. Deus não é um Deus injusto, Ele é o Deus que é justiça. E Ele sempre esteve inquieto com qualquer tipo de estrutura de opressão. E o Qoheleth, ele viu essa realidade e como isso é triste. E ontem nós, no nosso curtinha, né, na curtinha do curta, a gente destacou 2 versículos desse capítulo que falam dessas relações. Aquelas pessoas que dominam e que querem um poder para si e que não compartilham, que não se doam, que não se dão, só querem reter, não vivem essa experiência da amizade, porque a amizade implica em doação, implica em confiança, implica em abertura. E quem tem medo de perder o seu poder, né, não compartilha eficazmente a vida. E o texto fala: é melhor ser 2 do que 1, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Se estiver só, não haverá quem o levante. Se dormir juntos, um aquece o outro, mas se for sozinho, como será aquecido? Então, a vida precisa dessa mutualidade. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas para forjar o nosso caráter. Em alguns momentos, os nossos amigos vão nos consolar. Em outros, eles vão nos confrontar. Em alguns momentos, eles vão nos estimular. Em outros, vão dizer: espera um pouquinho, calma, não é a hora. É importante a gente nutrir boas amizades, boas relações, porque a gente precisa de Deus. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos também uns dos outros. Eu acho que esse é um bom motivo para a gente orar. Primeiro, temos bons motivos aqui nesse capítulo para orarmos. Primeiro, em relação a essa realidade de opressão que nós vivemos na nossa cidade, estado, no nosso país, que a gente possa ser agentes do eterno para mudar realidades e que nós não cedamos e não sejamos, sem perceber, instrumentos dessa opressão. E também orarmos por relações saudáveis, relacionamentos duráveis e saudáveis. Nós precisamos nutrir boas relações. Homem
nós não podemos ser sozinhos, né? A gente é com os outros, a gente se torna sujeito a partir da relação com os outros. Eu quero convidar você para a gente orar sobre isso nessa manhã. Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, em torno da Tua palavra, pelos desafios que o Senhor nos apresenta nesse dia. Nós queremos pedir ao Senhor que nos guie, que nos oriente, que nos encoraje, que nos fortaleça. Nessa semana, nós pedimos a direção do Senhor para as nossas decisões, as nossas escolhas, para os nossos passos. Que o Teu Espírito nos conduza e nos guie, nos oriente cada momento da nossa vida. Pedimos, Senhor, que a gente possa ser sensíveis às realidades que estão aí na sociedade caída, de opressão, e que a gente não silencie diante de atos de opressão, que a gente não se cale e que a gente seja instrumento em Tuas mãos, Senhor. Existem forças poderosas que são instrumentos de opressão no mundo, mas nós queremos não fazer na força do nosso braço, mas no poder do Espírito queremos ser usados pelo Senhor para, além de denunciar estruturas corrompidas de opressão, que a gente possa ser instrumentos em Tuas mãos para promover a libertação. Oramos também por relacionamentos saudáveis. Eu não sei como os meus amigos e irmãos estão neste dia ou nestes dias, como é que estão as suas relações em casa, no trabalho, onde quer que seja, mas eu peço que o Senhor nos ajude a nutrir bons relacionamentos, que a gente não faça como aquela experiência do livro dos Provérbios, né, do solitário que se insurge contra a verdadeira sabedoria, que a gente aprenda com os outros, que a gente esteja sempre aberto a aprender um pouco mais com outras pessoas e que as nossas amizades possam ser esses instrumentos do Senhor para nos fazer pessoas melhores. Nos guia nisso. Oro pelos meus amigos e amigas, pelas nossas famílias, pelas nossas relações, que a gente possa nutrir relacionamentos duráveis e saudáveis. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir a você, aproveitando esse momento de hoje, a sugestão do que nós lemos e sobre amizade, sugerir para você uma belíssima canção cujo título é Paz e Comunhão, do nosso querido Gladir Cabral. Na descrição desse vídeo eu coloco o link para que você possa ouvir a música, reler o texto, ser edificado pelo texto e também por essa belíssima canção. Provavelmente vai aparecer um card aqui na parte superior com o link para você poder ouvir a música como uma segunda opção para você acessar. Deixa o seu comentário, como é que essa passagem falou ao seu coração, quais as lições, quais os desafios, de que maneira esse texto lhe alcançou nesse dia. Compartilhe aqui, escreve nos comentários, isso é muito importante para todos nós que acompanhamos aí a sua interação. Nós temos um site, o endereço do nosso site é www.teologiahoje.com.br. Aqui abaixo está a nossa chave Pix, caso você queira contribuir, colaborar com a manutenção do nosso canal Teologia Hoje, está aí à sua disposição. Faça quando você puder e com quanto você quiser também. Toda ajuda para nós, ela é válida. Que você tenha um dia muitíssimo abençoado. Que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e amigos. Essa é a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe você. Feliz terça-feira.